Olá a todos, muito bom dia. Para quem eu ainda não falei, bom dia. Para quem já estava aqui, bom dia novamente. Primeiramente, obrigado pela presença, pela participação de todos que disponibilizaram tempo aí na manhã de vocês para participar. É muito importante que vocês participem desses webinários nossos. Sejam todos bem-vindos. A gente já faz isso há um tempo já e tem dado muito certo esses nossos encontros. Então, esse é mais um webinário sobre uma atualização do sistema Scholar One que ocorreu no começo do mês, né, semana passada. Então, só para reforçar pedir que vocês mantenham os microfones desligados, por favor, para não ter nenhum tipo de interferência, que as comunicações, as perguntas sejam feitas pela caixa de bate-papo, né, a caixa de chat. E ao final do webinário nós vamos responder todas elas. Então, nós vamos, se alguém acabar por liberar por acidente o microfone, a gente vai estar fechando aqui para não ocorrer nenhuma interferência, ok? E a gente está gravando também o webinário, como sempre, depois nós vamos disponibilizar no YouTube para vocês assistirem, ou quem não puder participar, poder ver, ok? Bom, a agenda eu já havia compartilhado com vocês por e-mail, né? Mas nós vamos falar desses três tópicos hoje. O lançamento da versão 4.23 do Scholar One. Vamos falar novamente sobre a obrigatoriedade do ORCID, que tem a ver com os critérios Cielo. E vou comentar um pouco sobre a conferência Cielo 20 anos, rapidinho, assim, ao final do webinário. Bom, então o primeiro tópico, lançamento da versão 4.23. Normalmente a gente faz esses webinários no mesmo dia que a versão é lançada, ou no dia seguinte, né, ou bem próximo da data. Dessa vez, devido a uma incompatibilidade nas agendas aqui nossas, não foi possível. Eu estava viajando, a Carolina estava de férias, então eu precisei alinhar a uma série de coisas para poder fazer isso. Então, somente hoje que a gente conseguiu fazer, que demorou um pouco. Então, vocês já devem ter visto algumas mudanças no sistema já desde então. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar direto aqui no documento. Esse documento eu enviei para vocês previamente, para vocês poderem ler, né? Quem quiser já ir se familiarizando, é o documento que lista as alterações do sistema. Então, eu vou passar aqui, como tradicionalmente eu já faço, e destacando o que eu acho que é importante para a gente. A primeira mudança, diria que a primeira grande mudança dessa versão é alterações com relação ao RGPD, né? O que é o RGPD? É uma regulamentação de proteção de dados que teve início na União Europeia. Então, a União Europeia estabeleceu esse regulamento geral no que se refere à proteção de dados. Então, vocês devem ter acompanhado as notícias, os noticiários dessas questões de privacidade de dados, vazamento de uso de dados pessoais para outros fins. Então, isso tem levantado uma série de discussões em como que esses dados na web são coletados e são armazenados por sistemas, né? Isso inclui redes sociais, inclui tudo, não só o Facebook, mas também agora outros sistemas. Então, basicamente, todos os usuários, todos os sistemas de coleta de dados, tá? Que coleta algum tipo de conta ou dado pessoal de cidadãos da União Europeia, precisa se adequar a essa regulamentação. Então, o Scholar One é um deles. Ah, mas eu não sou europeu, não tem problema, mas você tem usuários, você tem pesquisadores da Europa que usam o sistema Scholar One. Então, é preciso que o seu sistema também esteja adequado. Então, esse regulamento, ele fortalece os direitos de privacidade de dados, fornecendo aos indivíduos controle sobre quando e como as informações pessoais são coletadas e usadas.
Essas mudanças, elas vão entrar em vigor no dia 25 de maio, tá? Não é necessariamente no agora, não estão em efetiva ainda nessa versão que entrou ao ar semana passada. Ele ainda vai passar por, vai entrar dia 25. E aí o Scholar One passou por uma série de mudanças para se alinhar a esse regulamento, tá? Então, tem bastante coisa importante aqui. A primeira delas é a exigência de consentimento para políticas de privacidade. Então, esse regulamento exige que as empresas, no caso, né, a Clarivate Analytics, que é dona do Scholar One, e o periódico, de uma certa forma, porque vocês estão coletando esses dados, ele exige que as empresas que coletem, processem e ou armazenem informações pessoais obtenham o consentimento, tá, desse indivíduo. Exige, então, que o indivíduo expresse ativamente sua concordância com o uso proposto de seus dados. Então, o usuário precisa estar 100% ciente do que vai estar sendo feito com os dados dele. Então, ele tem que estar consciente, ele tem que estar consciente disso e dar consentimento. Então, a partir desse dia 25 de maio, na semana que vem, a Escola One vai exigir o consentimento positivo dos usuários do sistema quando criam uma conta. Tá? Isso é uma novidade que antes não existia. Então, os usuários com uma conta existente, incluídos usuários com contas criadas por terceiros, precisarão fornecer esse consentimento na primeira vez que fizerem o login depois dessa data. Tá? Então, vocês vão perceber que quando isso estiver em vigor, vocês vão ser obrigados, né? Vai existir uma exigência aqui para que vocês marquem essa opção. Sim, li e agora estou ciente das políticas de privacidade vinculadas. Claro que recomenda-se ler essas políticas previamente, então vocês têm que dar uma olhada para ver do que se trata, e vocês vão ser obrigados a clicar aqui e concluir. Isso vai ser feito uma única vez, mas assim que entrar em vigor, e vale para todos os usuários, tá? Todos, sem exceção. Uma coisa que eu esqueci de comentar, não sei se vocês perceberam já, mas esse texto aqui agora, né, o nosso documento de mudanças de versão, está em português, que é uma novidade por conta da tradução do sistema, que agora está disponível em espanhol e português também. Então, isso é uma coisa boa, porque a gente tem agora documento além de inglês, também tem em português. Foi só um parênteses esse comentário que eu esqueci de comentar. Além desse link de política de privacidade da Clarivate, do Scholar One, que vai ser um texto padrão deles, o periódico pode ter também um texto próprio, tá? Então, caso o periódico queira incluir essa política, vai ser possível isso. Eu ainda não tenho certeza se vai ser uma obrigatoriedade. Eu imagino que a princípio não, tá? Mas caso o periódico tenha uma política, isso vai ser possível colocar aqui. E de repente até o Cielo prepare um texto padrão, não sei ainda. Isso ainda está muita coisa no que se refere a esse RGPD ainda está em discussão. É uma coisa muito nova e vão ter muitas modificações ainda na medida que ele vai entrando em vigor, tá? Bom, então aqui é só para vocês verem como é que vai ser, dá para colocar o link, como eu comentei. E aqui é só um aviso de que isso vai entrar em vigor a partir do dia 25 de maio, tá? Outra mudança que tem a ver com essa regulamentação RGPD é a possibilidade de remover conta, remoção de contas. Até então, não era possível excluir contas, né? A gente sempre falava que você só podia expirar papel, não dava para excluir conta. Agora, o próprio usuário pode excluir a sua conta, né? Então, essa regulamentação exige que os usuários tenham a opção de remover sua conta a qualquer momento. Então, eles têm essa liberdade, essa prerrogativa de excluir suas contas, tá? Usuários com apenas função de autor e revisor
receberão uma opção de remoção da conta em um autosserviço, né? Como se fosse um self-service, como parte de processo de consentimento. Então, lá na área dele, vai ter aqui um link, ó, No Remove My Account, né? Então, remover minha conta. Caso ele queira, ele pode fazer isso a qualquer hora, editando lá o perfil dele. Aí você pergunta, o que acontece com esse usuário se ele tem alguma coisa pendente no sistema? Um artigo, uma avaliação, né? O que acontece? Então, os usuários com atribuições ativas, como avaliações, né, revisões em processo, ou a designação de um autor de um manuscrito, né, se ele é um autor de um manuscrito, eles não poderão remover essa conta dele pelo autosserviço, tá? Porque ele tem processos em ativo. Esses usuários, então, deverão entrar em contato com o periódico para obter ajuda. Do mesmo modo, usuários com funções superiores, como editores e também como editores e admins, né, provavelmente, também precisarão entrar em contato com o periódico. Ou seja, se o autor, se ele tem algum artigo pendente, ou o parecerista tem alguma avaliação pendente, ele não vai conseguir se remover a conta dele aqui, né, por esse autosserviço. Ele tem que entrar em contato com o periódico, vocês vão ter que processar esses trabalhos ou tirar ele daquele processo de alguma forma, e aí sim liberar ele para a exclusão da conta. Tá? E o mesmo vale para editores. Então, se ele não for um autor e nenhum parecerista, se ele for um editor associado, editor-chefe ou admin, ele também não consegue remover a sua conta. Ele tem que entrar em contato com vocês e aí vocês expiram esses papéis para ele poder fazer isso. Tá? É basicamente isso. Ok. O que mais que eu tenho aqui? Bom, depois que ele ter optado por remover a sua conta, aí que acontece, né? Vocês podem criar outra conta para ele? Não. Isso não vai ser possível. Se a conta for removida pelo usuário, não poderão ser criadas novas contas para esse indivíduo por terceiros. Tentativas de criar uma nova conta pela criação de conta do admin ou do revisor, né, do parecerista, quando a gente está usando aquele quadrinho de criar conta, serão bloqueadas. Então, não dá para vocês burlarem isso e criar a conta em nome dele. Somente ele mesmo consegue fazer isso. Né? Somente o próprio usuário, vamos supor que ele se arrependa, ele queira criar uma conta depois. Não tem problema, ele consegue. Tá? Que aí ele vai receber um e-mail, tudo, e ele consegue aprovar isso. Só vocês que não vão conseguir em nome dele. Opção de não ser parecerista. Isso também é algo novo, que é também para fornecer opções de privacidade adicionais. O ScholarOne incluiu um recurso configurável que permite que os titulares de contas do ScholarOne desmarquem a seleção de parecerista. Então, caso ele não queira ser parecerista, ele marca essa opção aqui. Ao marcar essa caixa, confirmo que desejo permitir que a minha conta seja convidada. Perdão, aqui é o contrário. Eu falei besteira. Se ele quer ser parecerista, ele pode marcar aqui essa opção, né, que deseja permitir que a minha conta seja convidada para revisão por pares. Ok? Então, isso também é uma novidade. Agora, eu estou com uma dúvida aqui. Se configurada, a opção de não ser revisor para usuários aparecerá na última etapa. Eu não tenho certeza se isso já está padrão para todos, ok? Precisaria ver se é uma coisa que precisa ser configurada ou não. Até onde eu sei, isso vai vir como padrão para todo mundo. Isso é algo que a gente tem que observar depois, ok? Com o tempo, aí se for o caso, vocês podem entrar em contato com a gente habilita ou desabilita. Mas se eu não me engano, isso aqui tem a ver, isso é uma coisa padrão, todo mundo vai ter. Bom, então isso é um resumo dessa parte do RGPR, né? Isso o nome que eu até já não... RGPD, perdão. Que é essa regulamentação de proteção de dados. Então, muita coisa vai mudar, os usuários terão maior controle dos dados deles,
e maior liberdade também, para dizer se quer ser parecerista, para remover sua conta. Então, isso tem que estar muito claro para vocês, que isso vai haver essa mudança, que eles vão ter essa maior liberdade, e que não tem outro jeito, vocês têm que aceitar, porque agora as pessoas, isso na verdade sempre foi deveria sempre ser assim, desde o início, é que agora com esses acontecimentos que a coisa está sendo mais regulamentada, ok? E ao mesmo tempo, reforço que trata-se de algo que está sendo ainda discutido, que essa mudança dia 25 de maio vale para todo mundo, não só para o Scholar One, para todos os sistemas, inclusive a JS, todos os sistemas. Então, são mudanças que podem ainda sofrer alterações, que a gente não sabe ainda ao longo prazo quais serão os impactos disso. Nós estamos observando, não se limita ao Scholar One, deixar bem claro isso, tá? E vocês vão observar isso em outros sistemas também, ok? Bom, seguindo adiante. Melhorias na ferramenta de detecção de atividade em comum. Essa ferramenta nós comentamos no último webinário, né? Que é uma ferramenta que detecta quando existe uma atividade em comum. Alguns de vocês entraram em contato, falando ou assustados com os alertas, ou não entendendo muito bem. E então, vamos lá. Vocês devem ter observado já que o sistema traz, desde essa última atualização, não dessa agora da 4.24, da 23, mas da 4.22, ele detecta possíveis atividades suspeitas. Dentre essas atividades, ele leva em consideração o que faz com que ele mostre que esteja uma possível atividade em comum ali. É um conjunto de fatores que ele analisa, dentre elas, o IP da máquina do usuário, o e-mail daquele usuário, localização, tempo que fez uma determinada ação. Ele leva em consideração, então, uma série de fatores, não é um ou outro, é um conjunto de fatores, tá? É um algoritmo que faz isso, que aí, quando combinado, quando essa combinação ocorre, ele te dá um alerta de que houve ali uma atividade em comum, seja de nível médio ou de nível mais grave. Só que muitos de vocês perceberam que essa ferramenta está um pouco sensível demais, e eu concordo, tá? Ela está muito sensível porque, digamos que qualquer coisa ela dá esse alerta de que tinha alguma coisa errada ali. Principalmente os que mais eu vi que não seria um problema em relação ao e-mail institucional, quando o e-mail não é institucional. Por exemplo, ele reclama que o e-mail é Gmail, por exemplo, né? Ou quando há uma proximidade dos pesquisadores, mas eles estão na cidade, por exemplo, São Paulo, que é uma cidade que tem muita gente, é muito grande e tal. Então, pensando nisso, eles fizeram ajustes nessa ferramenta, que é natural. Foi lançada recentemente, está recebendo feedbacks, está recebendo comentários e está sendo modificada, né? Bom, para começar, eles diminuíram a distância, tá, do alerta de proximidade em 50%. Então, acho que essa questão da distância do alerta de proximidade foi uma reclamação geral, né, que muitas pessoas, muitas revistas falaram que não fazia sentido, já que é uma cidade grande e as pessoas ficam próximas mesmo. Então, eles cortaram pela metade essa sensibilidade, digamos assim, né, para 50%. Então, isso já foi algo padrão. Então, já está menos sensível em relação à proximidade. E, além disso, eles também configuraram ponto a ponto. Agora é possível controlar essa sensibilidade item por item, tá? Então, eu vou mostrar aqui num site.
para ficar mais claro de se ver. Então, aqui, vocês podem configurar, vocês não, né? Isso a gente consegue, mas assim, é possível configurar os parâmetros. Se você quer que esteja desligado, por exemplo, ou se a sensibilidade esteja baixa, média ou alta. Então, você tem aqui todos esses parâmetros. Ó. Você tem, por exemplo, quando a submissão e o parecer foram feitas no mesmo equipamento, né? Se você quer desligar esse parâmetro, ou se você quer deixar baixo, médio, alto. Quando a submissão e a parecerista e a parecer compartilharam a mesma rede. Quando o parecerista... esse aqui eu não entendi. Review and Review Shared Device. Mesma coisa. Bom, enfim. Submissão e decisão compartilharam o mesmo equipamento, a mesma rede. Enfim, uma série de coisas aqui, ó. Revisor sugerido, proximidade, tempo de revisão, enfim, é bem detalhado, que dá para configurar agora. Isso não era possível antes, agora é. Então, como que a gente vai fazer com isso? Nós vamos deixar a critério de vocês esses ajustes, tá? Talvez em algum momento eu possa compartilhar essa tabela para vocês. Vocês não têm acesso a ela, ela está numa área de configuração do sistema. E talvez eu possa compartilhar e vocês podem ir definindo o que vocês querem, de que jeito vocês querem, tá? Ou a gente, depois de algum tempo, em algum dado momento, a gente pode fazer uma sugestão geral. A gente não pensou ainda muito nisso. Mas agora a questão é, saibam que isso pode ser configurado. Então, o que eu diria? Observem quais são os alertas mais comuns e observem se ele está muito sensível. A proximidade, a questão do e-mail, e a gente pode ou baixar essa sensibilidade ou desativar. Mas eu peço que vocês observem, né? E cada caso é um caso. Uma regra não necessariamente vale para todos, ok? Então, isso é possível agora. Eu achei muito bom, muito interessante, porque estava muito sensível de fato. Outra mudança que eles fizeram com relação a isso é que é possível agora remover esse relatório, ou melhor, absolver, né, a submissão em qualquer momento. Porque até então só era possível fazer isso na decisão final, depois que foi dada a decisão final. Agora, isso já não é mais o caso. É possível, então, vocês limpar, né, tá aqui, ó, permite limpar o relatório a qualquer momento. Porém, isso também precisa ser ativado, né? Então, tem uma opção aqui que a gente tem que ativar. Não é padrão para todos. Caso vocês queiram ter essa possibilidade de limpar a submissão, entre em contato com a gente pedindo para fazer isso e a gente libera, a gente configura isso para vocês, tá? Isso vai permitir que vocês liberem a submissão a qualquer momento. Outra coisa que eu também queria comentar é que a gente habilitou isso para todos os editores, inclusive editores associados. Se não é interessante que os associados vejam esses relatórios, a gente pode desativar a visualização para eles, deixar somente para editor-chefe e admin, tá? Então, novamente, caso vocês não queiram que os editores associados tenham acesso a esses relatórios, porque eles se assustam, porque eles não sabem o que é, entre em contato, tal, a gente pode desativar a visualização deles para os associados. Mas eu gostaria de reforçar a importância desses relatórios, desses alertas. Eles não estão lá à toa, nem sempre é um exagero. Às vezes, sim, é uma questão de supersensibilidade, mas às vezes é um indício de fraude, sim. Então, vocês têm que se atentar, dar uma olhada no que se trata. Pode ser que tenha acontecido um fraude ali. Então, vai levar um tempo até que vocês encontrem a configuração adequada desses parâmetros aqui, mas
levem sim em consideração. E não deixem acumular esses relatórios na área, né? Aqui na área de vocês, você tem um resumo desses relatórios de médio e alto risco. Não deixem acumular esse número aqui. Entrem em cada um deles e façam a limpeza, né, a liberação desses relatórios para que eles saiam dessa lista. Eles incluíram também uma fila, uma nova categoria aqui. Eu estou me adiantando um pouco, mas eu vou falar disso já, que é relatórios limpos, né, ou que foram absolvidos nos últimos 2 anos. Toda vez que você limpar um artigo daqui, né, absolver ele, ele vai para cá e fica por 2 anos, tá? Não é porque você absolveu, né, ou limpou um relatório, uma submissão, que não pode acontecer dele voltar a ficar amarelo ou vermelho. Ou seja, de repente você manda essa submissão para o autor, e aí nesse processo ele acaba fazendo alguma coisa suspeita ou, né, não correta, e aí o sistema vai voltar novamente a alertar em relação a isso. Então, isso pode acontecer, mesmo depois de terem sido removidos, os novos eventos suspeitos podem acionar novos alertas. Então, você pode ver isso aqui em relatórios anteriores. Né? No mesmo lugar onde aparece o relatório, ele mostra um histórico dos outros relatórios. Ok? Isso também é uma novidade. E, como eu já disse, existe agora uma nova fila de relatórios removidos, aqui os liberados, por 2 anos. Tá? Liberado ele fica na cor verde aqui. Eles mudaram a cor do alerta amarelo, deixaram ele mais brilhante, porque algumas revistas falaram que estava muito fraquinho, passava despercebido. Então agora está esse amarelo mais forte aqui, dificilmente de ser despercebido, né? Bom, próximo tópico, formatação HTML para modelos e instruções de e-mail, piloto. Isso é algo que vocês estavam pedindo há muito tempo, que é a possibilidade de formatar HTML nos modelos de instrução de e-mail, né? Ou seja, nos templates, nos e-mails e nas páginas informativas, né? As páginas do sistema. Então, isso é algo bem legal, que antigamente, né, até então, você tinha que saber um pouco de HTML, as tags mais básicas, pelo menos, né, deixar negrito, deixar itálico, deixar sublinhado, para poder formatar o texto nas instruções, nas páginas informativas do sistema. Agora, né, ou pelo menos em breve, porque está em piloto, não é mais necessário fazer isso. Eles vão disponibilizar nas páginas de login, a página de início, né, de boas-vindas, painel do autor e painel de revisão, né, do parecerista, as páginas vão ter opções de formatação. Então, igual tem no Word, um botãozinho para você usar deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Por exemplo, desse jeito aqui. Você vai ter já um editorzinho de texto, onde você pode colocar lá o negrito, itálico, tal, incluir figura. Então, isso vai ser mais simples de editar. Porém, isso só vai ser possível nas páginas que sofreram atualização de interface nos últimos tempos, que são essas que eles comentaram aqui, né? A página de login, a de início e painel do autor e do parecerista. As demais páginas, como elas são ainda antigas, não teve a interface mudada, continua da mesma forma que era até então, por meio de tags HTML, tá? Isso também se aplica para editor de e-mail, né, o modelo de e-mail, então os templates. Porém, essas duas mudanças estão ainda em fase piloto. Não estão disponíveis para vocês ainda. Eles estão testando com um número seletivo de periódicos. Isso não inclui um periódico Cielo, nós não fazemos parte desse grupo. E aí, isso vai vir aos poucos. Então, futuramente, isso vai estar disponível ainda. No momento, não está disponível. Tá? Então, vou comentar muito brevemente, porque não está disponível ainda.
mas em breve isso vai ser possível. Aqui é como você insere imagem, ó, vai ter uma ferramenta para inserir imagem, vídeos do YouTube, e para os e-mails, ó, como ficaria para os e-mails? Você tem agora as opções aqui, e tem um botão para colocar tag, ó, então é mais fácil de você incluir as tags e já vai para a lista de tags. Como eles precisam testar isso, eles querem testar como é que se comporta, como cada provedor de e-mail recebe esses e-mails, se não desconfigura, eles ainda não liberaram para todo mundo. Por isso que está em fase piloto, ok? Mas em breve todo mundo vai ter acesso. Próximo tópico é, na próxima versão 4.24, prevista para dezembro desse ano, vão ser removidas as instruções herdadas nas etapas de submissão. Então, não sei se vocês lembram, mas as instruções herdadas, elas vieram lá da interface antiga. São as instruções da interface anterior que eles encapsularam aqui nesse link, né, que em inglês é Legacy Instructions. Eles deixaram, então, um período de transição que vai se encerrar em 2018. Então, caso vocês tenham alguma informação importante ali dentro, que vocês queiram reaproveitar, façam isso antes do final do ano, porque esse link será removido. Ok? Isso na área do autor. Na área do parecerista, ainda vai ser decidido, porque o parecerista também tem a mesma coisa. Como a interface mudou, eles pegaram as instruções antigas, encapsularam nesse link instruções herdadas, e agora vai ser removido em breve, né? Então vocês precisam, caso vocês tenham colocado alguma informação importante ali, ainda dá tempo de recuperar. Então, ó, o que é necessário? Certifique-se que os periódicos estejam atualizados de acordo com o formato instrucional contextual. Basicamente certifique-se de que as suas instruções estejam atualizadas nessas páginas, nos passos aqui de submissão. Próximo tópico, conversão de arquivo assíncrona. Agora é possível, então, converter arquivos de maneira assíncrona para que os autores possam continuar a trabalhar no resto da submissão, enquanto seus arquivos estão sendo carregados. Isso permitirá que os autores concluam as submissões mais rapidamente. Agora, então, o que acontece? A submissão, o envio de arquivos, acontecerá na etapa 2. Antes era na etapa 6 ou 7. Agora já vai ser o segundo passo. Ele foi movido, então, para a etapa 2. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, conforme o autor vai preenchendo as outras informações, né, autores, respondendo as perguntas, metadados, conforme ele vai fazendo isso, os arquivos vão sendo transferidos e convertidos para PDF, para que ele não tenha que esperar isso, que ele possa continuar seguindo adiante sem precisar esperar esse envio. Devido a isso, a seção Visualizar Prova agora só vai aparecer na última etapa, que é aquela de avaliar e enviar. Antes ela aparecia também no envio dos arquivos, né, no carregamento de arquivos. Você podia ver o PDF e o HTML. Agora não mais, só no final. Porque aí a ideia é que, conforme ele vai carregando, no final do processo você visualiza. Não faz sentido colocar também no passo 2, porque não vai dar tempo ainda do arquivo ter carregado, tá? Então é só isso com relação a isso. Vocês vão notar que já está atualizado isso. No passo 2 agora é o passo de envio de arquivos. Então, inclusive, para quem tem algum tipo de guia, manual do autor, é bom revisar, porque houve alteração na sequência de passos da submissão, tá? Próximo tópico é a reformulação da marca da Clarivate Analytics. Então, isso aqui é bem simples. Eles mudaram as cores, porque aquele laranja era da Thomson Reuters, e eles estão substituindo aos poucos todo o sistema por uma paleta de cores da Clarivate Analytics, que é esse azul aqui. Então, vocês já devem ter notado que tudo que era laranja, ou quase tudo, agora está com esse tom de azul.
e pode ser que outras áreas do sistema também venham a sofrer alteração. Então, essa é uma alteração visual, de layout mesmo, não impacta nada no sistema, na funcionalidade dele, pelo menos. Próximo tópico, esse aqui é muito importante. Alterações no e-mail do sistema. Alterações no envio de e-mails. Existe uma coisa chamada reputação de e-mail, tá? Que é uma boa reputação que um sistema tem no meio, na web ali, que vai dizer se os e-mails enviados por esse sistema são bem recebidos ou não, né? Então, para manter uma boa reputação como remetente de e-mails, o ScholarOne implementará novos processos de e-mail com a versão 4.23, que é essa que vocês estão usando agora. Manter uma reputação de e-mail saudável dentro da ecosfera da tecnologia, para garantir o quê? Taxas de entrega. Então, tudo isso que a gente está, essas mudanças, são alterações para garantir uma boa reputação do ScholarOne, para garantir melhores taxas de entrega, que é o que vocês querem. Vocês querem que as mensagens sejam entregues. O que vai acontecer então? Bom, antes disso, o que influencia nessa boa reputação? Endereços de e-mail inválido, né, contribuem negativamente para a reputação de e-mail. Então, se você tem um e-mail que não é válido e o sistema tenta enviar esse e-mail para uma mensagem para esse e-mail que é inválido, ou seja, um e-mail que não existe, que está mal formado. Isso, conforme pinga lá no servidor que vai receber esse e-mail, gera uma má reputação para o ScholarOne, porque fica mandando e-mails para contas que não existem, né? Ou ainda, quando um usuário recebe um e-mail do sistema e marca aquele e-mail como spam, se a pessoa foi, recebeu um e-mail do ScholarOne e ela marcou como spam ou lixo, isso também contribui para uma reputação negativa. Então, se o usuário marcar um e-mail como spam em seu próprio cliente de e-mail, não serão enviados mais e-mails para o usuário com esse endereço de e-mail, tá? Então, prestem atenção, isso é bem importante. Novamente, tem um pouco a ver com aquelas alterações do RD, que eu esqueci já qual é a sigla, aquela que eu estava falando anteriormente, que os usuários vão ter maior liberdade das informações e o sistema não vai ficar mandando e-mail para quem não quer receber e-mail, basicamente. Se o e-mail vir do ScholarOne, a pessoa marcar como spam, né, manualmente, a pessoa foi lá, colocou isso é um spam, isso é lixo, tal, isso vai gerar uma reputação ruim para o ScholarOne. E para evitar isso, eles vão deixar de enviar e-mail para essa pessoa. Vão parar de enviar e-mails, porque ela disse que é um spam, ela optou por, né, ela marcou aquela mensagem como spam. Se o endereço de e-mail, então, for sinalizado pelo sistema como inválido e voltar, ou como denúncia de spam para o usuário, da próxima vez que eles entrarem no ScholarOne, eles vão ver essa mensagem aqui, ó, falando: não foi possível entregar e-mails para o endereço tal e tal e tal. Isso é um alerta para dizer para eles: olha, nós não estamos enviando e-mails para você. Você não está recebendo nossas mensagens. Isso somente quando ele se loga no sistema. Daí ele pode ou corrigir isso, clicando aqui, ir no meu perfil e corrigir, né, e aprender mais, ou continuar a não receber e-mails, que é esse segundo link azulzinho aqui. Então, aí ele vai, a escolha é dele. E aí tem um alerta aqui, né? Escolhendo não receber e-mails, esse site pode afetar a sua habilidade de receber e-mails referentes a decisões, lembretes, confirmações, etc. Não tem jeito, tá? Se a pessoa optar por não receber e-mail, não há o que fazer, a pessoa não vai receber mais e-mails mesmo. E aí vocês vão ter que trabalhar com essa pessoa de ver uma outra mensagem, um outro e-mail para ela. Supondo que ele clique aqui, né, no botãozinho laranja. Eles vão ver esse alerta dizendo que não foi possível enviar e-mails para essa pessoa e vão ter a opção de corrigir isso, tá?
Quando o e-mail retorna, quer dizer, o e-mail não pode ser entregue. Eles ocorrem mais frequentemente por endereços inexistentes, expirados ou com erro de grafia, né? A conta expirou, não existe mais ou tem algum erro, mas também podem ocorrer se a caixa de entrada de um usuário estiver cheia, tá? Quando o endereço de e-mail retorna, o Scholar One não vai tentar enviar outro e-mail por pelo menos 14 dias. Ele não vai ficar tentando mandar e-mail para essa pessoa. Depois de 14 dias, o usuário vai entrar no sistema, possivelmente, vai ver aquela mensagem, não foi essa mensagem aqui, e vai poder verificar o e-mail e continuar recebendo esses e-mails, tá? O usuário, nesse momento, pode, então, alterar o e-mail. Caso ele perceba que está errado, caso ele perceba que não é o e-mail correto, ele pode alterar. Então, muda aqui o e-mail e clica aqui em Verify. Então, isso é quando há retorno de e-mail. No caso das denúncias, quer dizer que ele marcou como spam. Se o e-mail do Scholar One foi denunciado, o Scholar One não tentará enviar outro e-mail, e nem antes nem depois de 14 dias. Ele simplesmente não vai mandar mais e-mail para aquela pessoa, até que o usuário confirme que deseja recebê-lo ao entrar na sua conta no Scholar One e clicar em novo link de reiniciar e-mails, ok? Então, ó, e-mail de denúncia não tem espera de 14 dias. Se a pessoa for lá e marcou isso é um spam, ele não vai, simplesmente o Scholar One não vai mandar mais e-mail para ele. Os usuários podem reiniciar e-mails para os seus endereços a qualquer momento, mas devem primeiro desmarcar o e-mail como spam, tá? Então, olha, aqui no perfil tem lá, ó, Restart e-mail, Restart e-mail. É aqui que eles podem resetar isso. Observe que para bloqueios de e-mails retornados e de denúncia, o único alvo é o endereço de e-mail ofendido. Não há nenhuma restrição nos outros endereços de e-mail ou funcionalidade adicional da conta do usuário. Então, se ele tiver outros e-mails, ele vai continuar recebendo pelos outros e-mails, tá? Em todos os casos em que o bloqueio for causado por um endereço de e-mail incorreto, o usuário poderá resolver imediatamente o problema ao atualizar a sua conta, ok? Bom, isso aqui é muito polêmico porque é muito comum que os periódicos achem que o Scholar One é o culpado de tudo, de enviar e-mails, que as mensagens não chegam, que é culpa do sistema, não sei o quê. E nem sempre é isso, tá? Nem sempre é isso. Todas as medidas aqui são para garantir uma melhor taxa de entrega, tá? E garantir a entrega dos e-mails. Porém, se os usuários finais estão com e-mails inválidos, ou se eles marcarem os e-mails como spam por livre e espontânea vontade, o sistema não vai persistir naquilo, porque isso vai gerar uma má reputação para ele e vai prejudicar quem quer receber a mensagem, né? Porque as outras pessoas o sistema vai ficar com uma reputação ruim e aí os outros e-mails vão deixar de receber mensagem do Scholar One porque ele está com essa reputação ruim, tá? Isso tem a ver com essa ecosfera da tecnologia aqui, que existe, né? E que existe essa questão de boa reputação para garantir que você receba somente e-mails vindos de sistemas com uma boa reputação, tá? Então, o que eu peço, antes de a gente ficar achando que o problema está com o sistema, parem, analisem, verifiquem se um problema não está na conta do usuário, mandem um e-mail por fora do sistema, veja se você está recebendo essa mensagem, se a pessoa recebeu a mensagem ou se o e-mail não voltou. Muitas vezes o problema está no e-mail da pessoa, tá? E outra, leiam as mensagens de retorno. Quando vier mensagem de retorno, essa daqui, né? Retorno de e-mail, geralmente vem escrito qual é o problema. Vem escrito na mensagem que vocês recebem aonde está o problema. Ele fala, tá certo que ele fala de uma forma um pouco no techniquez ali, né? Mas ele avisa quando a caixa está cheia, quando o e-mail não existe. Ele dá uma dica do que pode ter acontecido. Então procurem ler a mensagem de retorno, que muitas vezes já está falando onde é que está o problema, ok? E se o e-mail retornou,
quase certeza que o problema não está com o sistema, e sim com o destinatário. Né? O problema ali, a pessoa não recebeu porque o e-mail não existe, ou porque o e-mail está cheio, ou porque chegou atrasado, né? Enfim. Então, são mudanças que a gente também vai observar, como que isso vai se dar nos próximos dias, nos próximos meses, porque são mudanças necessárias para garantir essa boa reputação, tá? E percebam como o usuário final tem um maior controle. Ele define se ele quer continuar recebendo, ele define se ele quer resetar o e-mail aqui. Então, descentraliza um pouco essa questão de e-mail. E aí não tem jeito, vocês vão ter que, de repente, procurar um e-mail alternativo dessa pessoa, entrar em contato com ela de outra forma para trocar o e-mail e garantir que as comunicações ocorram. Daí foi feito uma atualização nos relatórios para ajudar na identificação desses e-mails inválidos ou denúncias de spam. Então existe agora um relatório que está localizado aqui em relatórios de contas de usuário e informações de todos os usuários para exportação. Esse relatório já existia, ele não é novo. Só que ele tem agora novos campos aqui, que são esses três aqui, ó. Tipo de bloqueio, se é de retorno ou denúncia, né? Retorno é quando volta, denúncia é quando o usuário marcou como spam. Descrição adicional, por exemplo, a mensagem de erro do Amazon Web Services lá. E dias do bloqueio remanescentes. Então, nesse relatório, que é esse aqui, né, para exportação, vocês podem obter esses dados. De uma forma simples, vocês conseguem ver todos os usuários que não estão recebendo e-mail. E aí vocês podem tomar alguma ação, ou trocar o e-mail, entrar em contato com a pessoa, tá? Então, isso é recomendado que vocês olhem de tempos em tempos, gerem esse relatório, para verificar se aquela pessoa que você suspeita que não está recebendo e-mail, se ela realmente não está recebendo e-mail. Ok? Então, esse relatório você pode exportar para Excel, para facilitar, etc. Próximo tópico. Limite de caracteres para perguntas personalizadas. Bom, as perguntas personalizadas são aquelas que aparecem na submissão e para o parecerista, né, no formulário de parecer dele, no formulário de avaliação. Essas perguntas, anteriormente, você não conseguia dar um limite de caracteres nas respostas de tipo área de texto e texto, né, as respostas mais dissertativas. Não havia um limite. Agora, existe esse limite. Então, por exemplo, caso você tenha alguma pergunta lá na submissão ou no formulário do parecerista que você queira limitar a quantidade de caracteres, é possível, tá? Tem que entrar em contato com a gente, falando qual pergunta que vocês querem limitar e a quantidade de caracteres e a gente altera, ok? Só vale para as perguntas que tem essa caixa de texto aqui, né? Grande ou aquela menor, ok? Se quando o limite é atingido, a caixinha fica vermelha aqui, né? Ó, aqui cinza ele mostra quantos caracteres são permitidos e quando atinge o limite ele deixa vermelho e não permite que a pessoa submeta, tá? O que acontece com as perguntas desistentes? Elas não vão ser afetadas. Porém, se o usuário, de alguma forma, editar, se você, por exemplo, quem já escreveu alguma coisa, já mandou já respondeu a pergunta, está respondido. Porém, se por algum motivo você mandar aquele artigo de volta para o autor e ele submeter novamente e as regras novas forem aplicadas, ele vai ser obrigado a adaptar a resposta para se adequar a essa nova regra, tá? Então, o passado não se mexe, é só daqui para frente, se por algum motivo você mandar uma submissão ou um parecer de volta e for necessário a edição. Próximo tópico, emblema na conta do usuário.
Isso é muito semelhante às flags, às bandeirinhas, tá? É uma nova funcionalidade de classificação de usuários, de contas. Então, vocês podem criar emblemas personalizados no sistema que podem ser atribuídos às contas. Semelhante às flags, os emblemas servem como indicador visual intuitivo de características importantes da conta. Os emblemas aparecem ao lado dos nomes de usuário em locais importantes. Então, os periódicos podem carregar suas próprias imagens para uso como emblemas na conta. E as imagens devem ter 20 pixels por 20 pixels, é um quadradinho. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Isso só pode ser feito por nós. Então, vocês podem enviar para a gente por e-mail a imagem e a gente coloca no sistema. Tá? Daí, permite aos sites de periódicos controlarem quem usa essa funcionalidade. Então, vocês podem também definir quem vai ter acesso a isso. Então, se vai ser só editor, se vai ser só admin, quem pode adicionar e remover. Tá? Existe essa possibilidade. Como é que aparece então? Ó? Vai aparecer abaixo das flags, que hoje são 10, se não me engano, 5, 9. São 9 flags. Porém, com isso, você tem uma liberdade maior, você pode ter quantas vocês quiserem. Então, basta enviar para a gente a imagem e a gente coloca isso no sistema e aquele usuário vai ficar com essa característica aqui. Ó. Então, na hora de você, na guia lá, informações da conta, você pode marcar essa pessoa aqui com esse emblema. Daí, claro, para vocês tem que ter um sentido isso, tem que ter um significado. Então, qual é a minha sugestão? Por enquanto, utilizem as flags que fazem muito bem isso. Caso vocês tenham usado todas as flags, aí sim vocês podem partir para o emblema, que aí dá uma liberdade maior. O emblema não serve para manuscritos, é somente para usuários, ok? Então isso é uma novidade também. E é isso. Com isso a gente cobriu todas as mudanças. Algumas ainda não estão em vigor, como é o caso da formatação, né, de negrito, itálico e nos e-mails, que ainda está em fase piloto. E as mudanças que eu comentei no início, de privacidade dos dados, também vão entrar em vigor a partir da semana que vem, no dia 25, ok? Normalmente eu faço uma demonstração, né, no próprio site, mas aqui, como isso não está em vigor ainda, não tenho como mostrar essa das proteção de dados. Essa do relatório, eu já mostrei, né, vocês viram quais são essas opções. A de formatação também não está disponível ainda, está em piloto, não tem como mostrar. Essa aqui vai acontecer só no final do ano, né? Então não precisa. Essa da submissão, não sei se vale a pena mostrar, né? Só vou rapidinho para vocês verem. Que agora o passo 2 virou o file upload, ó. Não é mais ele estava antes no 6, se eu não me engano, tá? Então vejam que ele está em segundo passo agora. O que mais? Essa do layout é bem visível, né? Dá para vocês verem aqui. E esse também é uma coisa que acontece muito por trás das câmeras ali, né? No background. Porém, já dá para ver que aqui nos seus informações de contato, não tem ainda o negócio de verificar, porque provavelmente não deu erro. Então, talvez fique só ativo esses links de verificar se eu tivesse com algum problema na minha conta, tá? Como eu não tô, então não habilitou esses links aqui. É algo a se observar, ok?
Bom, eu estou vendo que vocês estão mandando várias perguntas, então eu vou seguir, porque aí certamente nós vamos retomar alguns pontos depois ao final. Próximo item da agenda que eu queria falar é critério Cielo, obrigatoriedade do ORCID. Bom, como vocês sabem, os critérios Cielo foram atualizados em janeiro desse ano, e dentre eles, dentre essas atualizações, está a obrigatoriedade do ORCID ID, que vai passar a ser obrigatório no ano que vem. Então, existem duas fases de adaptação e implantação. A fase 1, que a gente está prestes a entrar agora, é que a partir de julho vai passar a ser obrigatório a coleta do ORCID, do autor submissor, né, o submitting author. E a fase 2 é que a partir de janeiro do ano que vem, passa a ser obrigatório a publicação do ORCID ID, tanto no XML quanto no PDF. Tá? O PDF que eu digo é na versão, né, impressa, PDF e tal. A gente tem 55 dos 135 periódicos utilizando o Scholar One. Perdão, que utilizam o ORCID no momento. Então, 55 dos periódicos que usam o Scholar One já estão exigindo a coleta, dos 135, tá? Nós ainda estamos aguardando um posicionamento dos demais 80 periódicos, que ainda não se manifestaram se vão exigir ou não. Então, isso é um alerta, isso é um aviso, uma cutucada para esses 80, que alguns estão presentes aqui, para que vocês se manifestem-se com relação a isso. Porque se a gente está falando que vai ser obrigatório publicar a partir de janeiro, vocês já deveriam estar coletando desde já, porque esses artigos ainda vão passar por peer review, levam um tempo, até ser publicado leva aí 6 meses normalmente no mínimo, em média. Então, né, procurem já fazer isso, entrar em contato com a gente e pedir essa obrigatoriedade para os autores submissores. Eu imagino que não vai ser obrigatório que todos os autores tenham ORCID, tá? Porque isso é algo extremamente complicado de conseguir, uma vez que você não consegue exigir o ORCID pelo Scholar One dos coautores, e isso nem está no horizonte deles. Né? Eu sei que eu tenho até dito, eu disse no passado que é algo que eles estão pensando em fazer, porém, em consultas mais recentes que eu fiz a eles, isso não está nos planos, exigir o ORCID dos coautores, porque você precisa exigir que a pessoa logue-se no sistema. E isso é extremamente complicado. Há formas de você tentar conseguir isso, porém não dá para você obrigar. Então, muito provavelmente o Cielo também vai exigir somente o ORCID de um dos autores, que normalmente é o correspondente ou o principal, né? Então, contanto que vocês estejam fazendo isso, já é grande coisa, né? Caso vocês tenham o ORCID de outros autores, ótimo, excelente. Coloquem também, não precisa, melhor ainda, né? Não precisa omitir essa informação. Porém, não precisa se desesperar de, eu preciso ter o ORCID de todo mundo. Não. Tendo do autor principal, né, do autor que faz a submissão, já é suficiente. Por hora, pode ser que mude isso. Eu estou falando aqui como algo que não está definido, mas que é bem provável que a gente parta para esse caminho, dado que é o que o ORCID também pede. É o que a instituição ORCID recomenda, é que tenha pelo menos um ORCID ID, não necessariamente de todos. Então, provavelmente o Cielo também vai nessa linha, tá? Porém, o que me preocupa são esses 80 periódicos que ainda não estão exigindo, tá? Entre em contato com a gente, então, caso vocês queiram tornar isso obrigatório. Somente para o autor que faz a submissão, ok? Último tópico da agenda é a conferência Cielo 20 anos. Eu gostaria de só alertar que vocês já sabem, o evento vai acontecer em setembro, na última semana de setembro. O site do evento é esse, o Cielo, www.cielo20.org.
Nós estamos atualizando ele frequentemente com os pareceristas que vão participar, né, os conferencistas, o programa. E o que eu queria alertá-los é em relação à inscrição, ao período de inscrição. Então, aqui você tem as inscrições, nós temos pacotes promocionais com descontos para 3 a 5 e 6 ou mais inscrições. Então, se vocês vierem em grupos de pessoas, vocês têm valores promocionais. Porém, atentem-se a esse calendário aqui, calendário de inscrições. Esse valor de 350 unitário vale só até o dia 30 de junho, tá? Então tem um pouco mais de um mês aí com esse valor. Depois, a partir do dia 1º de julho, ele passa a 650. Então aumenta consideravelmente e depois também, né, aumenta e no dia do evento é R$1.000. Então, aproveitem esse valor promocional que encerra dia 30 de junho. Estou dizendo isso porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam de verba, solicitar verba para a instituição, tal, e isso leva um tempo, porém, realmente atentem-se a isso, ok? Todos os pacotes, todos os lotes aqui vão ter essa regra de 15% de desconto para grupo de 3 a 5 e de 25% para grupo de 6 ou mais. Então, isso se aplica para esse lote também e para esse aqui no dia, ok? É mais um alerta mesmo, porque a gente enfim, é bom saber, é bom que vocês saibam desse calendário para que vocês se programem que vai ficar mais caro. Então é um aviso mesmo para que vocês se organizem e que vocês participem. A gente espera ver todo mundo lá, tá? É um evento que nós estamos fazendo com muito cuidado. Um programa já está definido, pelo menos a estrutura dos painéis. Inclusive, a gente está tendo a participação de alguns editores que estão ajudando, coordenando esses painéis. E vocês podem acompanhando o desenvolvimento dessas discussões aqui pelo site. Então, cada um desses painéis tem uma página onde vocês podem ir acompanhando o que está sendo discutido em tempo real. A ideia é que as discussões sejam feitas previamente ao evento e que no dia do evento sejam apresentadas algo mais consolidado, amadurecido e com um resultado mais objetivo. Bom, então é isso. Inscrevam-se, corram atrás, não deixem para depois, para não pagarem mais caro, tá? Bom, com isso a gente finaliza a parte da agenda. Vou ver as perguntas que vocês mandaram agora. Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Primeira pergunta da Juliana, da revista Direito GV. Oi, Carolina e Alex. Bom dia. Não entendi bem a função de marcar se deseja ser convidado para revisor. Isso significa que a pessoa, ao fazer o cadastro, se disponibiliza a ser parecerista ou serve para nossos pareceristas desmarcarem quando não quiserem mais aparecer como possíveis pareceristas? Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Ó? Isso já está padrão no sistema. Se vocês verificarem na conta de vocês, no último item aqui, User ID and Password, já tem lá uma opção. Quer dizer que você está ciente, que você confirma que você pode ser um parecerista. Eu imagino que isso é uma configuração padrão, tá? Já vem marcado para todo mundo. Caso você não queira, você tem que desmarcar e salvar. Eu imagino que todo mundo já deve estar como marcado aí para vocês. É uma opção nova e aí eles deixaram como default. Inclusive, se você vai criar uma conta, aí a gente teria que testar, né? Vamos testar aqui. Criar uma conta. Opa, o que ele falou aqui? Ah, já existe. É um site de testes, então é claro que existe. Instituição.
Ah, o que eu deixei de preencher aqui? Olha lá, então ela já vem marcada como padrão. Só se a pessoa não quiser que ela vai desmarcar. E aí você não vai conseguir convidar ela como parecerista. Não vai conseguir buscar ela no sistema, não vai conseguir criar essa conta para ela ou atribuir esse papel, tá? Então é isso que acontece dessa forma. Ficou mais claro agora? Espero que sim. Atividade em comum. Mônica, da HCSM, História, Saúde, História, Ciência e Saúde, Manguinhos, e Ana Silvia, da Physis. Você disse para limpar um relatório. Como? Descobri agora que existe necessidade de liberação e que minha lista já tem 58, incluindo textos que já foram até aprovados. Se não foram limpos desse relatório, quais as consequências? Para limpar é super simples. Você tem que entrar numa submissão que tem esse relatório, que tem esse problema. Eu não tenho nenhuma aqui agora para poder mostrar para vocês. E eu não gostaria de entrar numa revista que esteja usando para não mostrar dados que são sigilosos, tá? Mas quando você entra na submissão que tem um alerta desses e você acessa o relatório, cadê? Aqui. Tem esse botãozinho Report aqui ao lado, ou relatório, né? Vai estar em português ou em inglês. Clicando nele, ele vai te dar o relatório. Aqui embaixo, vai aparecer essa janela aqui. E aí, no final dessa janela, tem um botão para você limpar esse relatório, tá? Que antes só podia fazer na decisão. Na verdade, agora também, porque não foi ativado ainda. Essa é uma opção que vocês têm que pedir para a gente ativar. Então, para todo mundo, só pode limpar depois que o artigo está decidido, tá? Vai poder limpar antes? Vai, mas tem que pedir para o Cielo aqui alterar isso. Hoje, no momento, todo mundo só pode limpar depois que o artigo é decidido. Então, essa é a situação hoje. Clica lá no botão relatório, limpa desde que esteja decidido. Ele exige que você informe um motivo, ele exige que você justifique, tá? Por que você está limpando. É como se você falasse: estou ciente, não há problemas com esse artigo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. É como se fosse isso, tá? Qual é o problema, né? Qual é o problema de você não fazer isso? Na verdade, é mais esse acúmulo de artigos. Você está com 58. Esses artigos vão ficar aí ad eternum até que você tome alguma iniciativa. Então, é mais uma questão, assim, de consciência, não sei, de toque da pessoa, não sei. É mais uma questão de você dar uma justificativa, dar um parecer, um destino para aquele relatório dizer que está tudo certo. Então, não vai acontecer nenhum problema de prazo ou vai ficar atrasado, não vai aumentar o tempo de tramitação, não vai ter nenhuma penalidade. É mais que esses artigos vão ficar ali e vão ficar ali. Simples assim. Então, é mais por um motivo de organização mesmo, tá? Próxima pergunta, da Miriam, da RBF, da Fruticultura. Por que aparecem esses relatórios? E quando aparece em amarelo, o que é necessário fazer? Bom, porque aparece, como eu disse, por uma série de fatores. Uma série de fatores que, quando combinados, né, vão gerar esses relatórios. Como, por exemplo, tempo curto de um parecer, mesma máquina utilizada pelo autor e pelo parecerista, né, mesmo IP, ou mesma rede, proximidade, enfim, quando combinados esses fatores, eles, dependendo da gravidade dessa ação, dessa atividade, vai ter um fator de risco maior ou menor. Quando amarelo, a mesma coisa. Precisa, tanto amarelo quanto vermelho, precisa ler, verificar o que ele está acusando, ver o relatório, ver se é exagero do sistema ou se realmente é algo que precisa ser visto e verificado. E aí liberar o relatório, liberar a submissão.
absolver ela, falar que está tudo certo, ou então tomar providência do tipo, se for um fraude, rejeitar o artigo, entrar em contato com o autor, tá? Então, cada caso é um caso. Essa ferramenta está aqui para ajudá-los na detecção de fraudes, tá? Próxima dúvida da Luciana, da Ambiágua. Bom dia, não consegui localizar a opção de edição da ferramenta de detecção de atividade comum. Onde fica? Não sei se eu entendi. Edição do que exatamente? Edição do liberar o relatório ou fazer essa... Cadê? Fazer a configuração da sensibilidade. A configuração da sensibilidade só a gente tem acesso. Isso aqui, tá? Os parâmetros. Vocês não vão ter acesso a essa tela, só a gente. Já para fazer a liberação, eu dei a orientação aqui, né, na dúvida anterior, que é lá no botãozinho Report. Não sei se é essa a sua dúvida, Luciana. Tá. Sensibilidade. Então, somente a gente tem acesso. Então, tem que mandar para nós por e-mail. Eu depois, em algum momento, eu posso compartilhar com vocês essa tabela. Porém, o que vocês irem achando que está muito sensível, ele reclamou de e-mail institucional. E-mail institucional é algo que é uma coisa que vai acontecer com todos, porque muitos pesquisadores usam Gmail ou outro e-mail que não é institucional. Então, é um deles que vocês, caso vocês já queiram pedir para a gente diminuir essa sensibilidade, a gente já pode fazer isso. Mas, em algum momento, eu devo compartilhar com vocês essa tabela para vocês terem poderem dizer ponto a ponto o que vocês querem mudar, ok? Juliana, novamente, da Direito GV. Em relação aos relatórios de atividade em comum, já está disponível a possibilidade de limpar a qualquer momento? Porque para alguns artigos eu consigo e outro não há a opção. Qual o lugar correto para acessar e fazer esse controle? Bom, já está disponível, porém tem que pedir para a gente. Então, vocês não conseguem, tem que pedir para nós ativarmos isso para que a liberação seja feita a qualquer momento. Por isso que alguns artigos você consegue e outros não. Possivelmente, os que você consegue já tem uma decisão editorial. Por isso que você consegue. Nos outros não, porque não tem ainda. Ok? Então, é só entrar em contato com a gente ativa isso de poder liberar a qualquer momento. Miriam, da RBF, novamente. Pode mostrar novamente dos relatórios? Não sei se em que momento você mandou essa dúvida. Eu acho que eu já esclareci quando eu mostrei aqui o botão, né? Aqui, Report. É aqui que você acessa os relatórios. Tá? E-mails. Lucas da... Tudo bem, Lucas da RSOCP, né? Carolina, uma pergunta. Quando os usuários escolhem por não receber e-mail, os editores são avisados? Como nós podemos saber se a pessoa marcou os e-mails do Scholar One como spam? Através do relatório, tá? Esse relatório aqui. Então, vocês não vão ser notificados caso a caso, isso não. Porém, de tempos em tempos, caso vocês queiram gerar esse relatório, cadê? Aqui, que eu mostrei. Informações de todos os usuários para exportação. Vão ter esses 3 novos campos que você consegue saber se existe um bloqueio, se tem uma descrição, se tem algum bloqueio ativo ou se já acabou, tal. Se é de retorno, se é de denúncia. Então, é assim que vocês vão descobrir. Né? Então, um dos sintomas vai ser, vocês vão ver que os e-mails vão voltar ou não vão... vocês vão ver algum alerta de que aquela pessoa não recebeu a mensagem, por exemplo. Então, aí vocês podem gerar esse relatório e ver se é o caso da pessoa que ela marcou como spam ou se o e-mail retornou. Não imagino que vocês vão receber alguma notificação, tá? Vocês não vão ser avisados, não. Isso é algo que vocês vão percebendo, ou vai ter que ser gerado uma rotina
de verificar esse relatório de tempos em tempos para ver se não tem gente ali que não está recebendo e-mail. Tá? Então, talvez quando existe uma suspeita, é bom dar uma olhada, é mais nesse sentido. Ok, ótimo. Mônica da Manguinhos. Existe como gerar um relatório em relação a possíveis e-mails problemáticos e ou cadastrados de forma... Ah, tá. Sim, tem a ver com o que eu falei. Ok, é isso. Então, o relatório que eu acabei de falar serve para isso. Ok? Sobre as flags. Miriam da RBF. Essas flags é necessário usar somente se você quiser usar. Se você achar necessário, é muito legal, é muito recomendado para que vocês consigam ter uma distinção de usuários, facilitar a busca. Tem formas diferentes de usar elas, né? Formas criativas, tal, de facilitar a vida de vocês. Ela é para facilitar, não é obrigatório, mas quando bem usada, pode ajudar muito no trabalho de vocês, ok? Lembrando que para colocar legenda, é só enviar para nós as legendas e a gente coloca. Orchid, Luciane da Bar. Tudo bem, Luciane? É preciso pedir para que o sistema exija a coleta do Orchid? Sim, tem que pedir para nós e a gente configura para que na submissão ele exija. Então, hoje a gente tem, esqueci já o número, 50 e poucas, 55 exigindo e os demais não. Então, não sei se a Bar é uma delas. Então, se for, corram atrás disso. Paideia, esses slides do Orchid ficarão disponíveis também? Slides do Orchid, não sei que slides são esses que você se refere. Se for esse daqui, vai estar na gravação que eu vou colocar no YouTube. Não sei exatamente que slides são esses. REUSP, nós estamos exigindo de todos. De todos? Não, como é que vocês têm feito isso? Depois compartilha com a gente, porque no Scholar One não dá para fazer isso, né? Ou dá para fazer através de exigir quando a pessoa cria uma conta, né? Essa é uma outra forma. Mas nós não temos nenhum periódico que está exigindo na criação da conta. Tá. Sim, os slides da apresentação vão estar na gravação, tá? Do YouTube. Vocês podem reassistir depois o webinário. A Paideia também já exige todos os autores e coautores, exceto estrangeiros. Curioso, deveria exigir também para os estrangeiros, porque o Orchid é internacional. Pode exigir já para eles também. E também estou curioso para saber como que vocês exigem dos coautores também. Se é por solicitação, tal, só para a gente ter essa informação. Ana da Physis. Revista na Physis. Já estamos solicitando o Orchid de todos os autores e eles têm atendido. Há algum problema nisso? Quero dizer, estamos solicitando mais que o Scholar One exige. Isso seria um problema? Não, na verdade é ótimo, vocês estão fazendo a mais. É uma pena que a gente não tem como exigir isso ainda de todos, porém eu entendo por quê, e que nem eu falei, caso vocês estejam exigindo de todo mundo e eles estão mandando, ótimo, publiquem essa informação, tá? Sobre, agora, Vinícius da Bolema. Sobre a publicação do Orchid, haverá alguma orientação? Ele, a partir de 2019, deverá ser publicado junto ao nome do autor, no cabeçalho do manuscrito. A gente tem uma orientação já? Sim, a gente está seguindo as orientações do próprio Orchid. Então, o Cielo está seguindo o que eles seguem, o que eles orientam. Então, na página do Orchid, tem lá uma área, uma seção dizendo como exibir esse Orchid. E tem algumas sugestões ali, que você pode adotar qualquer uma delas, que para nós é suficiente. No Cielo, se essa informação constar no XML, ela vai aparecer automaticamente na nossa interface. Tá? A gente tem um periódico aqui, por exemplo, a de Revista Gaúcha de Odontologia, que já tem publicado o Orchid de todos os autores. Então, ele fica assim, dessa forma, abaixo do nome. Mas isso na nossa interface, né? No nosso site. No PDF, eles vão colocar isso de outra forma. Aí eles colocaram dessa forma aqui, né? Então, vai variar. Cada periódico tem um tipo, né? Um jeito, uma forma. Mas a gente pede que vocês sigam
a orientação do próprio ORCID. Quando um usuário tem 2 ou mais cadastros no sistema, como podemos deixar apenas um? Já tentei fazer pelo merge. É isso, é pelo merge. Então, é por lá. Temos guias no ScholarOne, vídeos que ensinam como fazer isso. De repente, você pode dar uma olhada nele. Quando eu seleciono um nome que aparece 2 vezes, o merge não aparece para mim, porque ele tem que aparecer, aí aparecer o ícone. Bom, existe um passo a passo disso, de repente não está sendo feito da forma correta. Então, dê uma olhada nos guias que dá para fazer assim, tá? A gente talvez dê um encaminhamento nisso por e-mail, informando o material para você consultar. Paideia, esse webinar estará disponível? Sim. Até hoje, no final da tarde, eu devo colocar no YouTube. Nós, como admin, podemos fazer alterações nos e-mails, como faço às vezes? Sim, os e-mails estão disponíveis, podem ser alterados a qualquer momento. Revista de saúde, eu acho que é RBSMI, ok, mas ok, não tem problema. Bom dia, Alex. Gostaria de saber se as revistas podem ter acesso a uma lista com os e-mails e nome de pessoas cadastradas no ScholarOne? Pode. É aquele mesmo relatório que eu mostrei, esse aqui, informações de todos os usuários para exportação. Você vai ter nome e endereço de e-mail. São todos os usuários da sua revista aqui. Então, sim. Resposta sim, pode. Por fim, Ana Cris, da TCE. Você já tem programação dos cursos e seminários? Terá algum curso do ScholarOne? Nós não temos ainda a programação dos cursos completa. A gente está em fase de definição. Isso é para o Cielo 20, tá? Que é essa pergunta. Estamos ainda pensando em quais cursos que teremos. Não sabemos ainda se terá algum curso ScholarOne. É algo que já passou pela minha cabeça, porém não é definitivo ainda. Não sei se vai acontecer, se será uma das opções que vão ser escolhidas até o final, né? Vai depender também se houver demanda, se for algo que vocês quiserem, e a gente pode sim, certamente, incluir, se houver uma demanda para isso, tá? Se é isso, tem mais alguma dúvida? Parece que tem gente mandando aqui. A Cláudia, da Contexto Internacional, disse que o ORCID não está aparecendo como apresentado, que ele aparece na nota de rodapé, ao lado do e-mail do autor. Sabe alguma coisa disso, Francine? A gente pode verificar e te dar um retorno por e-mail do que pode ser feito. Ah, tá. A informação que eu tenho aqui é que ele também está aparecendo no alto, tá? Então... realmente, tá aparecendo junto do autor, sim. Então, acho que tá tudo certo. Bom, pessoal, acho que era isso. Se houver mais alguma dúvida que vocês tenham, vocês podem encaminhar por e-mail sobre o webinário. Nós vamos disponibilizar no YouTube daqui a pouco. Agradeço mais uma vez pela presença, vocês participaram bastante, gostei, fico muito feliz. E muitas dessas questões que nós discutimos hoje ainda vão estar se desenvolvendo, ou nós vamos ver quais são os impactos disso juntos, né? Então, isso é um primeiro contato, principalmente nessa aqui que se refere ao RGPD, ok? Tem mais pergunta, calma aí. Ah, tá. A gente pode, não sei, de repente
ver como é que a gente consegue saber se existe interesse escolar. Mas é algo que eu acho interessante, principalmente se fosse de Cognos, de relatório de estatística, tá? Então, pessoal, muito obrigado pela participação e até a próxima, ok? Grande abraço. Tchau, tchau.